Market Recap dessa sexta-feira dedicado à continha do Copy Trade. E se você não tá no Copy Trade de Forex, não tem problema, fica até o final, porque eu vou falar das estratégias que eu usei nessa semana para entregar 10% de lucratividade para quem me segue no Copy Trade. Bem interessante, vou ensinar as estratégias e, claro, falar um pouquinho sobre este resultado. Vamos olhar aqui para primeiro entender quais eram os ativos, tá? Eu estava posicionado na compra na prata, né? Vou falar um pouquinho dessa operação que foi fechada. Eu sigo no Swing Trade, nela numa outra conta, mas como o Copy Trade fecha semanalmente, eu decidi fechar ela ontem à noite nas máximas aqui. Esse aqui é o gráfico diário dela, né? E ontem a gente conseguiu pegar essa movimentação inteira na hora que ele rompeu a média aqui, ó, até o fechamento lá em cima, tá? Eu saí aqui no 730, ele acabou subindo um pouquinho mais só, mas já tá retraindo, foi bem interessante. Aqui tá o Copy Trade em si, tá? Se você não é cliente Tickmill, não tem problema, é fácil. Esse Copy Trade é gratuito. Se você tem interesse de seguir as minhas operações, o link tá aqui na descrição, tanto para você abrir conta na Tickmill, quanto, claro, para você também seguir essas operações, é gratuito, tá? É um serviço que a corretora presta para quem é cliente, e aí eu sou o trader que atua nessa frente. Total de $98 eu tô entregando, é um total de 13,7% foi o máximo de lucro na semana. Deixa eu deixar aqui, ó, semana, vamos ver se vai mostrar. Esse aqui é o que a gente chama de dashboard, né? Mostra todas as informações da minha performance, tá, dentro dessa semana, e para quem tá, enfim, replicando as operações, saber exatamente o que eu tô fazendo. E se a gente pensar aqui em retorno, olha lá, ó, semana tá 9,7%, fantástico, né? Um retorno bem bacana para uma semana, já que a meta do meu Copy Trade é de entregar entre 7 a 20% em um mês. 20% um mês muito bom, 7% um mês mais ou menos, e entre 7 também a 10% de perda no mês, num mês muito ruim, tá? Vamos dar uma olhada nas métricas aqui do fechamento dessa semana. Primeiro, trading, né? Vamos pensar instrumentos aqui, nos papéis, nos ativos que eu atuei. Foi uma operação no CAD CHF, uma operação no CAD JPY. Esses são pares de moedas. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma, mas só para você ter uma ideia de como foi distribuído as operações. Né? No euro USD foram 8 operações, né? O maior número de operações aconteceu no HK50, foram 13. Isso porque o HK50 é um ativo muito volátil, onde eu procuro fazer scalps. Atuei a abertura dele ontem, atuei na abertura dele na terça-feira. Bem interessante, eu faço live todas as terças e quintas às 10 horas da noite, operando esse cara aberto e gratuito pelo YouTube, conta real, bem interessante. Aparece lá que tem bastante gente já envolvido. Melhor operação foi no Shag USD, que é a sigla para prata, e tivemos 3 operações no ouro, não é, no Shao USD. Aqui a gente tem um relatório bem interessante para você conhecer o trader. Com a melhor operação, ó, $46 foi a prata, linda operação. Pior operação, $17, muito legal. Aqui mostra mais ou menos como é que o trader atua na relação ganho-perda, né? Aí ele fala também sobre quantidade de operações com acerto, quantidade de operações com erros. Você tem toda a métrica aqui para entender se o trader é lucrativo ou não. E outra, sim, não tem como esconder isso. Aqui dentro da corretora é a minha performance dentro do Copy Trade da corretora. Aqui não tem como esconder, irmão. Não é que nem o cara mostrar ali, sabe, no YouTube ou no Instagram o que ele fez. Não, aqui é dentro da corretora, replicado para todo mundo. E aí aqui você consegue entender certinho como é que foi. Uma coisa interessante que eu achei é que ele consegue mostrar para você, dentro dessas operações, qual foi o nosso máximo gain. A gente chegou a estar com 13,7%, e qual foi o máximo drawdown. A gente chegou a ter um drawdown de 7,07%, né? Bem interessante para você também ter uma ideia da volatilidade das operações do trader, se ele tem uma atuação um pouco mais conservadora, um pouco mais agressiva e tal, e de repente você não colocar, né, você não seguir um cara que ganha sempre, mas nunca estopa, né? Então aqui você consegue ter uma ideia de quanto agressivo e o quanto pé no chão esse cara é.
Então, enfim, fala um pouquinho agora das estratégias que foi usado. Eu basicamente no euro, tá? A estratégia que eu usei foi uma venda nesse canal aqui, bem interessante. Eu vendi esse canal dentro, é um canal de venda dentro de um outro canal maior de venda. Então, quando a gente tem essas duas estruturas olhando para o mesmo lado, a nossa assertividade fica muito maior, né? Eu confio numa estratégia para alocar mais capital quando essa é a situação, e foi o caso do euro, né? A minha maior alocação de capital foi na prata e no euro nessa semana, justamente porque eram os dois que estavam mais bonitos, né? Os outros eu fiz até mais operação, mas com um capital de risco muito menor, scalpeando ali pequenininho. O euro eu vendi esse canal aqui, né? O topo desse canal lá em cima eu deixei passar, comecei a vender quando esse canal maior foi confirmado, né? Então, na hora que esse canal maior foi confirmado, aqui a gente está usando um gráfico de 4 horas, tá? Então imagina o tamanho dessa movimentação. Na hora que esse canal maior foi confirmado nesse dia aqui, eu comecei a vender. Primeira venda foi aqui, né? Se eu colocar aqui, você vai ver. Deixa eu, em vez de ficar só falando, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Olha lá. Então tá vendo? Ó, a primeira venda foi aqui, saída. Depois aqui foi mais uma venda, scalp de compra, mais uma venda, ó, venda, saída aqui, e depois no toque nas médias, né, venda e venda, pullback nas médias, seguindo esse canal. E olha onde que eu saí, cara, no fio do cabelo, hein? Ó, no fio do cabelo aqui. Tava saídas aqui, essa madrugada ele veio, bum, encostou, executou todas as minhas saídas e deu uma retraída. Muito, muito, muito legal, principalmente para quem tava aí no copy trade, que conseguiu surfar essa queda inteira do euro, né? E aí o que acontece? Deixa eu colocar aqui as operações para a gente ter um patamar um pouco mais organizado, tá? De como foram essas operações no euro, ó. Cadê euro? Vou filtrar só pelo euro, olha lá, ó. E aí eu tive todas essas execuções aqui, ó, de gain no euro, muito interessante, né? E aí eram 2 semanas que eu tava posicionado nesse cara. Muitas pessoas perguntam sobre a questão da taxa, o swap. Ó, eu paguei 10 centavos de dólar para um gain de 6 dólares, tá? 0,42 centavos de dólar para um gain de 0,45. O swap, que é o custo para dormir posicionado, tá, no Forex, né? Seria mais ou menos o ajuste que nós pagamos aqui no Brasil. É irrelevante se você tiver certo. Você pode passar uma semana, mas se você tiver certo na posição, e se você tá numa posição semanal, diária, não é para sair com scalp. Você tem um alvo maior. Se você tiver certo, é irrelevante. Se você tiver errado também, se você tiver que tomar um stop de 10 dólares, tomar um stop de 10 dólares mais 10 centavos de stop não vai fazer diferença. O ponto não entender o swap como um impeditivo para você entrar e ficar posicionado no semanal, no diário. É uma ótima vantagem, uma vez que o Forex e a Tickmill, que é a corretora que eu opero, não te cobra uma margem para isso, como acontece aqui no Brasil. A margem que você utiliza para day trade é basicamente a mesma margem que você vai utilizar para dormir posicionado aqui, tá? Bem interessante isso para quem tá começando, né? E aqui no HK a gente teve um balanço maior. Meu maior stop foi no ouro, menos 17 dólares. O resto tá tudo bem equilibrado. Lindo mês até agora. Essa foi a melhor semana passada. Acabei entregando, acho que 3% ou 4%, mais agora entregando mais 10%. A gente tá chegando perto de repente fechar os 20%, que é minha meta no mês. Minha meta não, né? Minha meta já foi alcançada, mas é um mês muito bom. 20% no mês dessa conta é fantástico no mês, tá? Mas enfim, o que acontece também é que hoje, sexta-feira, eu não vou tomar mais risco, né? Estou entregando esse vídeo aqui mais como um relatório também, para quem está no copy trade, então provavelmente eu não vou tomar mais risco. Vamos falar um pouquinho sobre as operações que aconteceram ontem, na live. Ontem eu fiz uma live bem interessante, ontem foi quinta-feira, então às 10 horas eu tenho o que a gente chama de Night Show. Foi uma live bem bacana e eu operei HK, né? O HK50, né? O índice de Hong Kong. A gente fez uma linda venda aqui.
Deixa eu ver. Olha lá, ó. E ele acabou entrando nessa posição. Ele acabou ficando nessa posição aí um bom tempo. Olha que legal, né? Eu fiz essa compra aqui, ó, na hora que rompeu a média saída. Depois essa venda. Depois fui vendendo esse pullback inteiro, ó. Olha que coisa linda, tá? Ó. Fui vendendo o pullback inteiro na média para sair aqui, ó, no rompimento de mínima, né? E depois ele parou. Essas operações aqui, elas foram feitas ao vivo, tá? Se você olhar no 15 minutos, ele estava muito vendido, tá? Ó, então a gente começou a vender aqui na região da média para sair no rompimento de mínima. E foram feitos diversos aumentos de posição, né? Justamente para a gente maximizar o ganho aqui embaixo. Então, a minha ideia foi atuar a favor desse movimento, uma vez que a gente tinha falhado bem ali na mínima do dia anterior, mesma setup que eu usei na terça-feira, quando a gente falhou na máxima, agora a gente falhou na mínima, dando seguimento ao movimento. Venda forte nas médias, eu vendi junto, ao vivo, e a gente saiu na mínima lá. Bem linda setup para quem está pensando em operar, quem gosta de operar tem tendência e abertura, tá? A gente tem dois tipos de movimento muito fortes em abertura. Um, quando o mercado fecha nas mínimas, como foi o caso aqui, né? A gente teve quarta-feira ele abrindo aqui, ó, e quinta-feira ele fechou nas mínimas. E aí ele vem, tenta voltar para dentro do preço, rompe a mínima, né? Tenta voltar e continua o movimento de tendência pós rompimento da mínima. Linda setup, a gente entrou vendendo para continuação. Pode acontecer o contrário? Pode, que é o que a gente chama de bear trap, né? Ele traz os vendedores, volta e tem um dia de alta. Pode também. Se você não segurar essa posição, se você estopar acima da média, não tem problema. Você consegue voltar para essa alta. Mas normalmente a maior chance é que há uma continuação de tendência, tá? Nunca trabalhe com reversão, você vai perder dinheiro. A ideia de você seguir a tendência do dia anterior é a melhor sacada para você continuar ganhando, né? Se você não sabe, vou contar uma história bem interessante que o pessoal que tomava conta da notícia do tempo na Inglaterra, faz tempo isso daí, né? Eles tinham uma margem de acerto fantástica, de prever como é que era o próximo dia, de prever o tempo, né? E aí uma vez fizeram uma conferência para que eles explicassem qual que era o método que eles usavam, se eles tinham uma tecnologia nova, porque eles acertavam muito bem, né? O que acontece? Inglaterra, mais precisamente Londres, cara, é nublado e chuvoso quase todos os dias do ano. O que eles faziam? Eles falavam assim, a gente não tem tecnologia nenhuma. Vocês são bobos, vocês acham que a gente é bom, mas na verdade o que a gente faz é o seguinte: se hoje tá chuvoso, a gente replica pra amanhã. E se amanhã tá chuvoso, a gente replica pra depois, e depois. E aí quando inverte, a gente só erra uma vez. Aí, todo mundo ficou quieto. O que todo mundo achava que era um método fantástico de satélite, que não sei o que, na verdade, eles só operavam a tendência, entendeu? Se tava chuvoso hoje, amanhã a chance que tá, então a gente vai falar que tá chuvoso amanhã, e assim vai, e nublado. Quando abrir o sol, a gente erra uma vez. Fim da história. Bacana? Market Recap fica por aqui. Boa sexta-feira. Hoje eu não vou tomar risco nesse mercado. Talvez eu volte para fazer um vídeo mais específico ali sobre outros assuntos, mas não sobre day trade. Forte abraço. Eu te vejo no game.